tá? Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3, espero que os irmãos Keninha tá aí, Deus abençoe a Kênia, né? Espero que os irmãos estejam aí já com a Bíblia aberta, junto aí com a sua família aí, tá? Vamos lá então. Primeiro versículo então de Efésios, o capítulo, no caso 3, lógico, Paulo escreve, todo mundo sabe que Paulo é o autor, 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por essa causa, tem a ver com tudo aquilo que ele disse em relação aos gentios, em relação ao trabalho que ele tinha com os gentios, que Deus deu para ele, esse ministério com os gentios. Então tem a ver com tudo isso daí, por essa causa, né? Então por essa causa, né, pelas razões já colocadas, pela questão dos eleitos de Deus e os gentios se incluírem, logicamente, dos eleitos, né, do Senhor, então ele usa essa expressão. É bom lembrarmos que Paulo, as cartas de Paulo, ela vai explicar o Evangelho. Ela vai explicar o Evangelho. Paulo, na verdade, é um teólogo, Deus o faz assim, ele pega o Antigo Testamento, logicamente, aquilo que Jesus falou no Novo Testamento, que é no caso do Evangelho, e ele então interpreta isso para a igreja. Então ele explica para a igreja que está nascendo, que está se formando, ele explica para a igreja o Evangelho, lógico, com todos os ensinos de Cristo, e ele também explica a igreja como o corpo de Cristo. Então Paulo ele faz isso com uma eficácia muito considerável. Ele explica o Antigo Testamento, ele explica o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação transmitidas por Cristo Jesus, e ele explica também, claro, lógico, o papel da igreja. Quem é a igreja? Qual a função dela? Os membros dela, etc, tal. Então, a igreja é como o corpo de Cristo. Então, Paulo faz isso muito bem, certo? Essa, como nós já falamos aqui, é uma das cartas da prisão. No caso, ele está em Roma. Ele escreve, então, aos Efésios, certinho? E nessa igreja, no caso, Éfeso e a região era composta de muitos gentios, por isso que ele se dedica a esses escritos, tá? Todo mundo sabe que os gentios são aqueles que não são judeus, então todos que não eram judeus eram gentios. Então, para entender esse termo aí, certinho? Muito bem? É isso aí. Agora, então ele diz, por esta causa, né, de tudo que Deus tinha falado com ele, revelado para ele, a respeito da igreja e dos gentios, é claro, sou prisioneiro, porque ele está preso em Roma, de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Quer dizer, ele é prisioneiro, ele estava preso, foram várias vezes que Paulo teve essa infelicidade de estar preso, embora a felicidade de preso exaltar o nome do Senhor, em meio às adversidades exaltar o nome do Senhor, isso é uma felicidade, isso deve ser um prazer para o cristão, mas a infelicidade, né, física de não ter liberdade de ir e vir, porque estava lá, né, detido lá. Então ele está em Roma. E ele diz, por amor de vós, gentios, porque o ministério de Paulo é um ministério especial aos gentios. Tem os 12 apóstolos que foram testemunhas de Cristo, chamados de forma específicas, como testemunho, né, como um grupo, né, para testemunhar de Jesus Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição. E tem o Paulo, que no caso seria o 13º, que está no status de apóstolo também, tá?
ele faz parte desse status. Ele nunca alegou ser um dos 12, porque também ele não poderia fazer, lógico que não. Mas ele está no mesmo status com uma missão especial de pregar aos gentios. Então ele prega aos gentios. E esse pregar aos gentios não é apenas, digamos, pregar no sentido transmitir, não, é muito mais do que isso. Ele é um teólogo e ele desenvolve a teologia da igreja ali, a eclesiologia dela, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Ele explica, como nós já falamos no Evangelho. Então Paulo é um homem de Deus, é um missionário, um teólogo, um pregador, que foi dado a ele a capacidade para fazer isso. Então ele tem um chamado muito especial, tá bom? Esse é o verso 1. O verso 2 diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim é confiada para vós outros. É simples aqui entender isso aqui, que se é que tendes ouvido, ou seja, será que os efésios ouviram falar que Paulo tinha esse chamado especial? Né? Tinha essa chamada especial aos gentios, para ir aos gentios. Apóstolo é a ideia de ir, de enviado, né? Então ir aos gentios. Será que eles sabiam? Ele está colocando, se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça. A dispensação da graça aqui nada mais é do que a palavra no grego aqui é mordomia, que vem de mordomo, que é a ideia daquele que administra uma casa, administra uma fazenda, administra, né? E ele presta um serviço, claro, para outra pessoa, né? Outra pessoa, no caso, Paulo prestava um serviço, trabalhava para o Senhor, e ele tinha essa dispensação, essa mordomia, esse trabalho dado por Deus para ir aos gentios. Então, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, né? Que Deus dispensou, que Deus colocou, digamos assim, nos ombros, né? De Paulo, esse trabalho, esse serviço, essa missão especial de pregar aos gentios. E isso, claro, é uma graça de Deus. A mim confiada para vós outros, claro, para os gentios, certo? É claro que Paulo, por causa disso, ele fez muitos inimigos, porque muitos judeus não concordavam com Paulo. E, na verdade, muitos judeus, até mesmo judeus cristãos, não aqueles que não eram cristãos. Os que não eram cristãos, logicamente, não concordavam com Paulo, não só por causa dele ter esse chamado aos gentios, não concordavam com ele, porque Paulo era um pregador do Evangelho, né? Ele era anunciava Jesus Cristo, né? Pregava a respeito de Jesus Cristo e tal. Então, os judeus, por natureza, realmente não gostavam de Paulo e perseguiam Paulo. Mas os judeus cristãos tinham muitas lutas e debates com Paulo, justamente por causa desse ministério, né, dele aos gentios. Ou seja, esses judeus cristãos não entenderam o chamado de Paulo especial para pregar aos gentios. Eles não entenderam, então eles ficavam contra. É a mesma coisa quando alguém na igreja, em qualquer contexto, em qualquer igreja local, né, alguém está tentando fazer algo que considera de Deus, ele sente um chamado de Deus, mas outros não sentem que ele tem um chamado de Deus, né? Não, eu não acredito que você tenha um chamado de Deus. Às vezes até mesmo em relação à esposa, em relação ao esposo, o esposo pensa que tem um chamado especial para fazer alguma coisa no reino de Deus, de forma, né, específica, digamos, para ser um missionário, né, ou um pastor, e a esposa, de repente, ela não acredita naquilo ali, ou
o esposo sente que foi chamado para ir para outro lugar, para trabalhar noutra região, para ser um trabalho missionário em uma outra região, ou pastorear uma outra região, e a esposa não entende aquilo ali e diz que ele não é chamado, né? Uma vez aconteceu isso com uma determinada esposa de pastor, ele se sentia chamado para ir para uma determinada região, mas ela não queria ir de jeito nenhum, ela não entendia que ele tinha sido chamado, ela não entendia que ela também estava incluída nesse processo, né? E aí, mas aconteceu algo assim muito trágico na vida dela, e ela acabou entendendo, mudando de ideia e falando com Deus, não Deus, eu irei, porque, entendeu? Então existem essas coisas aí, tá? E às vezes até a pessoa mesmo, ela não, ou ela fica equivocada achando que tem um chamado e não tem, ou às vezes ela fica equivocada porque ela tem um chamado e ela não entende que tem um chamado. Então essas coisas assim que devemos entender. Paulo, no caso aqui, ele está muito convicto, muito certo do seu chamado, do seu trabalho aos gentios, do seu apostolado aos gentios, então ele não tem dúvida nenhuma, certo, amados? É assim? Se alguém depois quiser colocar alguma pergunta aí, tá, pode colocar, coloca a pergunta, eu não vou responder agora que não vai dar, mas depois eu respondo, tá bom? Já vi aí Elizabeth, Marlivone, Deus abençoe, né? Não dá para ver todo mundo, mas o pessoal está chegando, alguns eu consigo, outros não consigo, tá bom? Bom, vamos lá, o verso 3 agora. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha bem, ele diz, pois, segundo, quer dizer, ele está falando do chamado especial dele, né? Foi confiado a ele, né? Um trabalho, né? Uma dispensação, uma linguagem usada, né? Mas um trabalho, um serviço, para pregar aos gentios. Aí, pois, segundo uma revelação, quer dizer, ele, claro, ele não foi, e ninguém deve ir também, né? E para qualquer lugar, ninguém deve dizer que Deus falou com ele, se Deus não falou com ele, né? Claro, isso não é revelação, isso é outra coisa, né? Isso é conclusão. Revelação é quando você realmente, de Deus, quando você tem da parte de Deus, uma orientação clara, você entende que Deus está te mandando, que Deus está te enviando. Então Paulo aqui, ele tem uma convicção, Deus falou com ele, né? Porque segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, esse mistério aqui, essa ideia de mistério revelado, é essa ideia da revelação da igreja, claro, de Cristo, né? Do trabalho dele e da igreja gentia, né? Está ligado a isso, que foi revelado. Você pensa bem, os judeus que eram cristãos, os judaizantes, vamos colocar assim, eles não entenderam isso daí, esse mistério. Muitos judeus, inclusive os próprios apóstolos no início, eles não entendiam que a igreja de Cristo seria composta de judeus e gentios. Então o mistério está aí, o mistério revelado, né? A igreja de Cristo. Quando Deus fala lá, nós lemos Efésios capítulo 1 ali, verso 4 e em diante, quando nós lemos lá sobre os eleitos de Deus, esses eleitos de Deus, e aí que está o mistério revelado, né? Esses eleitos de Deus, no caso do grupo de eleitos, é composto de judeus e gentios, ou seja, judeus e todo mundo, europeu, asiático, americanos, né? No caso que nós aqui, né, da América do Sul, por exemplo, brasileiro, quer dizer, inclui todo mundo, os gentios, tá? Então o mundo é assim, né? Deus então usou os judeus para trazer o Messias, claro, Jesus é judeu, né? E para, logicamente, nós abençoar os gentios, alcançar os gentios. Nós somos ligados aos judeus. E esse mistério foi revelado a Paulo. E muitos não entendiam isso, muitos não compreendiam. E Paulo, lamentavelmente,
ele entendia isso, claro, não é lamentável ele entender, é lamentável que as pessoas que não entendiam isso, e muitos cristãos, lutavam contra ele, isso que é lamentável, tá? Lutavam contra esse ministério dele. Deus tinha revelado para ele tinha consciência disso, mas o pessoal, infelizmente, não entendia. Então, por isso que ele diz, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Quer dizer, que ele tinha falado sobre isso. Alguns acham que aqui Paulo está falando de uma suposta carta que ele teria mandado aos Efésios, mas não parece isso daqui, parece que realmente ele está falando do que ele acabara de dizer em relação ao mistério revelado, que é a pregação sobre a Igreja de Cristo, logicamente, os eleitos de Deus, e logicamente a pregação, a evangelização dos gentios também inclusos na igreja, lógico, de Cristo, tá? Os judeus, então, alguns judeus eles achavam, por isso que ele escreve isso aqui também, e provavelmente em Éfeso havia alguns ali, e em outros lugares também, que discordavam dele e lutavam contra ele e lutavam contra os gentios entrarem na igreja. E se os gentios entrassem na igreja, eles deveriam observar as regras da lei. Entendeu? É por aí. Essa é a ideia aí. Paulo tem então que debater contra essas questões. Continuando então, para quem chegou depois, eu estou em Efésios 3 e agora vou para o 4, tá? Lendo aí a Bíblia aberta. Eu fiquei sabendo ontem na reunião nossa que tem uma determinada pessoa, né, que eu não vou falar o nome aqui, mas fica lá e tal, anotando, poxa, que bacana, que legal, anotando os textos que nós estamos estudando, né, e depois comentando sobre eles, então isso é muito legal. Então os irmãos que fazem isso, há muitos analfabetos de Bíblia por aí. Tem muitos aí que, infelizmente, eles na hora do louvor, ele está ligadão, mas na hora da mensagem, misericórdia, na hora da explicação bíblica, e aqui nós estamos explicando mesmo a Bíblia, né? E ele não quer saber, são analfabetos de Bíblia, né? Infelizmente. Só Deus para dar graça a esse pessoal que diz que é cristão, tá? Mas aqueles que estão ligadinhos aí, aqueles que estão lendo, aqueles que estão prestando atenção, isso é muito legal, tá? Bom, o verso 4 diz, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. É a mesma ideia, tá? Esse verso está ligado ao outro, da questão do discernimento, do mistério de Cristo. Paulo conseguiu entender, Paulo conseguiu compreender, não por si mesmo, claro que não, pelo Espírito Santo, o mistério de Cristo, que é tudo aquilo que nós já colocamos, né? Esse mistério, a igreja, na verdade, a relação da igreja com Cristo é um mistério. É um mistério interessantíssimo, revelado ao apóstolo, e o apóstolo, logicamente, nos textos, ele revela essa relação, né, de Cristo, o cabeça, e o corpo, a igreja. Então é algo muito interessante. A igreja ela é composta por todas as pessoas regeneradas, e aquilo que era mistério, claro que era um segredo, foi revelado, no caso aí, falando especialmente da igreja composta de judeus e, lógico, né, gentios, certo? O verso 5 diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer nos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Antigamente, no passado, claro, isso não foi revelado, ainda que há pontos interessantes no Antigo Testamento apontando para isso, né, mostrando essa possibilidade. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a inclusão de pessoas na linhagem do Messias. Gentias, como nós já estudamos, a questão de Ruth, né, a questão da Raabe, né, e tal, mas isso não foi revelado claramente, a importância que os gentios teriam, como, claro, logicamente, como corpo de Cristo, no corpo de Cristo, no caso da igreja de Cristo, nos eleitos de Deus.
Os judeus achavam que só eles eram os eleitos de Deus, né? Que os gentios estavam determinados à perdição, a não ser, claro, que os gentios se convertessem ao Deus de Israel, e aí tinha que fazer, praticar todas aquelas normas e tal, da lei, tal. Fora disso, eles jamais entenderiam que alguém faria parte desses chamados eleitos de Deus. E nós notamos que a palavra de Deus, ela, em todo o Antigo Testamento, ela não vai ter claramente uma revelação a respeito, terá, claro, só que os judeus não vão entender, terá pontos, como eu disse aqui, os profetas, por exemplo, Isaías, ele vai ter muitas passagens que ele vai dar a entender claramente pelas mensagens proféticas, claro, a salvação dos gentios, né? Certo? Mas os judeus, como nação, eles não irão entender isso, eles não irão compreender isso, tá? Esse discernimento vai vir depois, e Paulo é um dos homens de Deus que irá explicar essas coisas à igreja, né? Então, aí depois, isso não foi revelado antigamente, é isso que ele está dizendo, de forma clara, né? Patente, para todo mundo entender. Os judeus não entendiam isso, tanto é que eles resistiam e não aceitavam hipótese alguma que os gentios tivessem a salvação, né? Ou fossem salvos, certo? E agora não, agora as coisas ele está colocando, está revelando o que foi o mistério, ele está colocando, explicando esse mistério e revelando às pessoas que os judeus seriam ligados, os gentios seriam ligados aos judeus, e isso daí exatamente é a igreja de Cristo. Tá? Ele diz aqui, agora foi revelado aos seus santos apóstolos, no caso, aos 12, a gente nota, por exemplo, a questão do Pedro no início do ministério dele, do apostolado dele, Pedro teve muita dificuldade de aceitar, e o Espírito Santo precisou tomar algumas atitudes para que Pedro entendesse que os gentios também participariam da salvação, né? Não só eles, mas os gentios também, né? Não só os judeus. E Pedro, através de revelação de Deus, ele entendeu isso e depois escreveu sobre isso. A gente vê lá em Atos, Pedro, a situação de Pedro, a resistência dele, né, em relação à aceitação ali da pregação aos gentios. Ele tem essa resistência, mas depois Deus dá uma visão para ele, né, ele tem uma revelação de Deus, de animais lá que descem, né, não sei se os irmãos estão lembrados, aqueles animais que descem lá, ele tem essa visão, animais chamados imundos, né? Então possivelmente ali tinha animais como, vamos colocar o animal mais assim para o judeu, né? Assim, que ele não come de jeito nenhum, por exemplo, um porco, por exemplo, de repente tinha naquele lençol, aquele, né, aquele tipo de pano que descia, né? Uma visão que ele teve, né, com esses animais, e Pedro ali não queria resistir àquilo ali, mas só que Deus fala com ele que para ele não considerar imundo aquilo que ele considerou puro. Então, todo aquele que se aproxima de Jesus, independente se ele é judeu ou gentil, ou caso estrangeiro, ele é purificado, ele é salvo, e é isso que Paulo também está colocando, que isso foi revelado aos santos apóstolos, santos aqui no sentido, logicamente, de separados, homens chamados por Deus, né? Apóstolos e profetas. Os profetas aqui não são os profetas, provavelmente, do Antigo Testamento. Os profetas aqui, provavelmente, são os profetas que faziam parte, que compunham, né, a igreja de Cristo do Novo Testamento. Como a gente sabe, né, vários profetas que deram, assim, que tiveram revelações, né, ali, e que contribuíram para a igreja de Cristo no primeiro século. Bom, é isso daí. Então ele está falando sobre isso aqui, né, que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Claro, tudo pelo Espírito Santo. O verso 6 diz assim, a saber, que os gentios são
qual é essa revelação toda, né? O que faz parte desse pacote de revelação, de mistério revelado? Tá? E vamos lá, tá aqui. A saber, verso 6 aí, a saber que os gentios são co-herdeiros, olha bem, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, entenderam? Esse mistério revelado. Os gentios são co-herdeiros. Isso aí, co-herdeiro, participam da herança junto com os judeus, sim, né? Os judeus, claro, logicamente convertidos a Cristo Jesus. Tá? Então, ele está colocando isso, a saber que os gentios são os co-herdeiros, membros do mesmo corpo, ou seja, a igreja, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio que do Evangelho. Então, os gentios, eles são co-herdeiros, participam da herança como família de Deus, junto, claro, com os judeus também, claro, convertidos ao Senhor, e eles co-participam da promessa também de Deus. Desde, vamos lembrar de Abraão, por exemplo, Abraão lá, por volta do ano 2100 a.C., ele é chamado, Deus fala com ele, ele diz que abençoaria não só a família de Abraão, ou a descendência de Abraão, no sentido físico, no sentido sanguíneo, né, humano, mas no sentido espiritual. A bênção que Deus deu a Abraão e a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. Claro, todas as famílias da terra. E isso, claro, são os gentios. Mas os judeus, eles não entendiam isso, né? Eles não entendiam isso, jamais. Para eles, como já disse, a salvação não era para todos, mas apenas para os judeus. E é claro, aqueles que se tornassem judeus no sentido espiritual, religioso da palavra, circuncidando-se, guardando o sábado, etc, etc, etc. Bom, eu creio que deu para entender, né? Então esse é um mistério revelado, capítulo aí o 3, o 6 mostra isso daí. O 7 diz assim, do qual foi constituído ministro. Aí ele está falando, do qual fui constituído o quê? Ministro. Ministro é a mesma ideia, que ministro, a palavra no grego, diácono, né? É diácono, a ideia de servo, de trabalhador, né? A ideia é essa, simples assim, tá? Então, do qual ele foi constituído o quê? Ministro. Um diácono, no sentido da palavra, de servo, de trabalhador, né? De prestar serviços, né? Claro, aos gentios, nesse caso de forma mais específica, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, do poder, claro, do poder de Cristo, do poder de Deus, né? Então, segundo a força dele, ele foi o quê? Constituído ministro, diácono, servo, né? Aquele que iria trabalhar no serviço do Senhor. Paulo, então, ele coloca isso daí, mostrando, revelando tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, e ele então coloca a importância dos gentios e a participação dos gentios no corpo, claro, de Cristo, né, da igreja de Cristo, dos eleitos de Deus. Tá? E aqui diz o verso 8, a mim, o menor de todos os santos, né? Claro, foi dado a ele uma força operante, né? Do Espírito Santo, do poder de Deus sobre a vida dele, nesse ministério, né? A mim, então, ele se considera o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha bem, meu Deus, insondáveis. Insondáveis. Não dá para, né, a gente entender
A nossa mente humana não consegue entender. São coisas assim, fora do alcance da mente humana. Entender as riquezas, a grandeza desse mistério revelado, né? Dessa graça de Deus sobre a vida da sua igreja, do seu povo, dos seus eleitos. Então, a mim, ele diz o menor. Paulo sempre se cortou. Alguns textos parece que Paulo está se gabando de alguma coisa, que Paulo está se achando, né? Mas não, Paulo, ele sabia o seu lugar, ele sabia a sua posição, até onde ele poderia ir, e ele se colocava no lugar, vamos dizer assim, certo, né? Certo, no lugar, ele não queria ser aquilo que Deus não tinha dado a ele, ou possuir aquilo que Deus não tinha dado a ele. Ele simplesmente, como servo de Deus, queria cumprir a sua missão, o seu trabalho, e ele sabia muito bem o seu trabalho. Então, ele se considerava o menor aqui dos santos aqui, de todos os santos, né? Isso comparando-se aos apóstolos, né? Comparando-se aos santos, né? Bom, esta graça de pregar aos gentios, uma graça de Deus. Paulo recebeu uma graça, ele sofreu muito por causa dessa pregação aos gentios. Sofreu, foi espancado, morreu por causa dessa graça que ele recebeu, esse trabalho que ele recebeu. Mas ele exaltava o Senhor, ele agradecia a Deus, ele louvava a Deus, ele dizia que era uma graça, algo que ele não merecia, um favor de Deus imerecido, né? Pregar aos gentios. E ele sofreu tanto por causa disso, foi perseguido, como eu já falei, tal, mas ele considerava o prazer, né? Algo assim que ele não merecia. Tipo assim, eu vou aos gentios, eu vou pregar aos gentios, eu não mereço, eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu vou morrer, eu não mereço isso, é um prazer isso, é a felicidade de Paulo isso daí. Então, esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis, não dá para sondar, não dá para entender, para compreender essas coisas. É algo ilimitado, né? Fora do alcance do entendimento pleno humano, né? E aqui diz assim, continuando o verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, e manifestar através de suas pregações, seus estudos, seus escritos, né? Manifestar qual seja a dispensação do mistério, né? Ou seja, esse mistério que nós já colocamos aqui, Cristo veio para salvar também os gentios. Então, esse mistério, manifestar qual seja a dispensação, ou seja, eu falei que a dispensação tem a ver com mordomia, com a administração, com o trabalho, né? Então, o trabalho do mistério, ou seja, de ser usado para poder revelar isso, mostrar isso, né? Mostrar isso. Cristo veio também para salvar os gentios, certo? E isso era um mistério, e ele está colocando isso claramente, e ele escreve sobre isso como ninguém, desde os séculos, ou seja, ocultos em Deus, ou seja, numa eternidade, num tempo, oculto em Deus. Então, Paulo consegue colocar isso, explicar isso para a igreja de Cristo, e ele está aqui nessa carta tão bela, tão bonita, tão expressiva. Bom, e aí vem ele continuando falando, é um texto também muito bem conhecido, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Estamos terminando, a gente vai até o 13, estamos chegando. Olha bem, para que pela igreja,
não é a igreja que é a multiforme sabedoria de Deus, mas a igreja, ela mostra, ela transmite, ela revela a multiforme sabedoria de Deus. Ela transforma, ela transmite essa múltipla sabedoria de Deus. Não é ela em si que tem essa sabedoria por si próprio, humanamente falando, não. Mas ela, a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus, através da igreja, ele revela, ele manifesta as múltiplas faces de Deus. Ele revela isso, né? E a igreja faz isso, né? Abre, né, grandes revelações ao mundo. E Paulo foi esse responsável de fazer esse trabalho teológico, e que os outros teólogos devem e deveriam também entender, e alguns não entendem, mas tudo bem, mas outros entendem, têm entendido isso daí. Então, essa multiforme, as múltiplas faces da sabedoria de Deus. Por isso a ideia multiforme de múltiplas faces da sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, todo tipo de potestade, todo tipo de autoridade espiritual, né? Aqui alguns incluem os anjos que estão na presença de Deus, como alguns aqui incluem todas as potestades e autoridades nos lugares celestiais também, que não são os anjos caídos, que são os espíritos do mal, tal. Não importa. O que importa aqui é que Deus se manifestou de uma forma através da igreja. Ele manifesta as múltiplas faces de sua sabedoria, né? De sua sabedoria. E a igreja tem esse trabalho de fazer isso, de revelar isso, e isso torna-se conhecido de todas as potestades nos lugares celestiais, e isso não importa se é do bem, se é do mal, todas, né? Essa multiforme sabedoria de Deus revelada e é pregada através, claro, das escrituras sagradas, tá? E eles sabem muito bem, todas as potestades sabem muito bem o trabalho da igreja, a missão da igreja é uma missão especialíssima. Infelizmente muitos não valorizam isso, muitos não entendem isso, mas a missão da igreja, a sua missão, meu irmão, minha irmã, a igreja já não é o templo, todo mundo sabe disso, a igreja somos nós. Então a nossa missão nesse mundo é uma missão especialíssima, né? Nós revelamos Deus ao mundo, tem muitos que não estão revelando a multiforme sabedoria de Deus, mas pelo contrário, estão envergonhando o Senhor. Estão lamentavelmente envergonhando o Senhor e transmitindo ao mundo uma imagem, infelizmente, nada boa do nosso Deus, né? Pelo contrário. Mas os cristãos verdadeiros, genuínos, eles deveriam entender a sua missão, o seu chamado especialíssimo para pregar o Evangelho e revelar Deus aos homens na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isso daí. Então, diz aqui conhecido de todas as potestades, essa multiforme sabedoria de Deus, incluindo, claro, logicamente, esse projeto de Deus de salvar todas as pessoas em Cristo Jesus, e tanto judeus quanto gentios, tá? E aqui diz assim, para a gente caminhar para o final, segundo o eterno propósito, olha bem, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, o eterno propósito. Não se sabe exatamente no tempo eterno quando Deus estabeleceu isso, no tempo eterno. A Bíblia fala de antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus.
os eleitos de Deus, e esses eleitos de Deus, no caso, é um grupo composto por judeus, por gentios, e esse propósito de Deus, essa vontade de Deus, ele estabeleceu isso e projetou a salvação de todos os homens, claro, mediante a fé em Jesus Cristo. E a igreja tem o papel, Paulo tinha o papel de pregar aos gentios, de revelar aos gentios, de explicar aos gentios o que era ser igreja. O que era ser igreja e como a igreja deveria atuar junto ao mundo, e especialmente na evangelização dos gentios, né, de todos os gentios também, tá? Claro, né? Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, a fé, claro, em Cristo Jesus, né? Então, propósito de Deus, nos tempos eternos, Deus estabeleceu um projeto de salvação da humanidade e ele vem usando as pessoas, o servo dele, no Antigo Testamento, era voltado ali a Torá, em torno ali, logicamente, do povo de Israel, os gentios, os israelitas, né? Os israelitas, e não aos gentios, a princípio, ainda que isso, logicamente, ao longo do tempo, nós já explicamos aqui que vários gentios entraram dentro do povo de Deus, ou seja, eu expliquei aqui, por exemplo, Ruth, que aceitou o Deus de Israel, se converteu ao Deus de Israel. Eram questões pontuais que aconteceu ao longo do Antigo Testamento, mas agora não, agora está muito claro. Deus abre isso daí, Paulo explica isso daí, esse mistério que estava oculto, e agora ele revela isso daí. Os judeus ligados aos gentios, ou melhor, os gentios ligados aos judeus, e aí nós temos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, os eleitos, os salvos do Senhor, né? E para terminar, o verso 13 diz: portanto, vos peço que, olha bem, isso aqui é interessante nesse tempo até agora, meus amados, vocês que estão aí, junto aí, estudando, lendo e tal, olha o chamado importante que você tem, chamado importante que a igreja tem, de revelar Deus às pessoas, de explicar Deus para as pessoas. Ah, mas é impossível, como diz o cântico, né? Tem uma música, né? É impossível explicar Deus. Sim, de forma absoluta, plena. É claro, a mente humana não vai explicá-lo, não vai. Mas, segundo o Espírito Santo, pelas Escrituras Sagradas, observando o que diz as Escrituras Sagradas, e Deus nos ajudando a entendê-la, nós podemos explicá-la às pessoas, aquilo que já foi revelado nas páginas das Escrituras Sagradas por esse homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então, você pode ler as Escrituras, e você pode pregar as Escrituras, usar as redes sociais para abençoar pessoas, sim, para abençoar com textos bíblicos, com palavras bíblicas, sim, não para fazer outras coisas, mas para fazer isso, certo? Para anunciar Jesus Cristo. Então, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque ele estava preso, Paulo estava preso por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçam, porque se vocês não desfalecerem, eu estou sofrendo aqui, Paulo está dizendo, eu estou preso aqui, eu estou sofrendo aqui, é verdade, né? Mas graças a Deus por isso. Eu estou em sintonia com Deus, eu estou passando momentos difíceis, mas eu estou em sintonia com Deus, eu estou ligado a Deus. É isso que ele diz. Então ele pede aos Efésios, olha, não desfaleçais. Você não pense que o mundo acabou, não pense que está tudo acabado porque eu estou preso. Não façam isso. Não façam isso, ou seja, em outras palavras, tenham ânimo, vamos continuar o trabalho, vamos continuar a missão, vamos continuar trabalhando na obra do Senhor, pregando a palavra de Deus a todos, com especialidade aos gentios,